olha só, muita gente mandando mensagem aqui pra gente, falando, claro, de eleições 2026. A gente abriu o Agora Metrópolis com entrevista com especialistas, trazendo várias notas aqui da nossa reportagem sobre tudo o que aconteceu nesse domingo, no primeiro debate presidencial. E a gente também falou agora sobre esse caso que assustou o Brasil, várias partes do Brasil, que teve acesso a essas informações. Aqui em Metrópolis.com também a gente falou muito sobre o caso da Emiliane. E a gente muda um pouquinho de assunto agora para falar de outro assunto muito importante que não tem a ver exatamente aí com as questões políticas, mas a coluna Grande Angular aqui do Metrópolis noticiou que acionistas do BRB aprovaram nesta segunda-feira, dia 24 de agosto, medidas de responsabilização civil contra ex-gestores apontados como responsáveis por prejuízos à instituição financeira pelos negócios envolvendo o Master e a REAG. Eu vou chamar agora a Isadora Teixeira, da coluna Grande Angular, para trazer os detalhes. Oi, Isa, boa tarde. Oi, Nath, tudo bem? É sempre um prazer estar aqui com você. Olha só, Nath... É também um prazer para mim. Diga. Esse caso do Banco de Brasília, a gente já vem noticiando ele há bastante tempo, né? Já tem aí 9 meses ou mais, 10 meses que a gente fala sobre o caso do Banco de Brasília e do Banco Master. Relembrando aqui um pouquinho, em novembro de 2025, a Polícia Federal deflagrou a primeira fase da Operação Compliance Zero, mirando exatamente esses contratos do Banco de Brasília, o BRB, com o Banco Master. Segundo a apuração da Polícia Federal, o BRB comprou 12 bilhões de reais em carteiras de crédito oriundas do Banco Master, que são inexistentes, que são as chamadas carteiras de crédito podres. E, claro, isso gerou um prejuízo ao Banco de Brasília, que está muito mal das pernas. A gente vem contando aqui sempre sobre essa situação. A pior crise já vivenciada pelo Banco de Brasília ocorreu exatamente em razão desse caso dos negócios que são investigados entre o BRB e o Banco Master. Pois bem, o que aconteceu nesta segunda-feira? A Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas do Banco de Brasília decidiu que vai, sim, responsabilizar os ex-gestores do BRB por eventuais prejuízos confirmados desses negócios supostamente fraudulentos realizados entre o BRB e o Banco Master. A gente precisa lembrar aqui que na semana passada, Nath, a Polícia Federal pediu ao ministro André Mendonça a dilatação, enfim, mais prazo para poder investigar esse caso, ouvindo novos diretores do Banco de Brasília a respeito dessas compras das carteiras de crédito que foram adquiridas pelo BRB do Banco Master no período de 2024 a 2025. O que se sabe até o momento é que está em investigação desde novembro de 2025 exatamente essas compras que o BRB fez das carteiras de crédito, que são os produtos ali que eram vendidos pelo Banco Master em valores que somam aí entre as transações mais de 30 bilhões de reais. Desses 30 bilhões, a Polícia Federal aponta que 12 bilhões e 200 milhões de reais foram adquiridos em carteiras falsas, oriundas daquela Tirreno, que era uma empresa supostamente de fachada que foi criada para originar fraudulentamente essas carteiras que foram repassadas ao Banco Master, posteriormente ao BRB. O Banco de Brasília, nessa Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta segunda-feira, aprovou que, sendo confirmada aí a responsabilização desses ex-gestores, o banco também entrará com ação pedindo ressarcimento, ou seja, pedindo para que eles cubram todo o prejuízo deixado no Banco de Brasília. Lembrando, Nath, que o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, está preso no âmbito dessa operação Compliance Zero, está detido ali no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, porque fica ali logo na entrada do complexo penitenciário da Papuda. É um presídio direcionado aí para presos considerados especiais, são militares, advogados, e também está lá o Paulo Henrique Costa, assim como Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, também investigado nesse caso. Eles não foram indiciados ainda, mas são os principais alvos. A gente precisa lembrar aqui também, Nath, daquela fase da Operação Compliance Zero, que mirou exatamente o Paulo Henrique Costa e apontou que o ex-presidente do Banco de Brasília negociou junto a Daniel Vorcaro imóveis calculados aí em mais de 100 milhões de reais, que, segundo a Polícia Federal, eram objeto de negociação para que o então presidente do BRB pudesse atuar
a favor do Banco Master. Nath. É isso, Isa. Assunto muito importante, né? Foi falado no debate, principalmente ali Daniel Vorcaro, os candidatos Renan Santos, Ronaldo Caiado e também Augusto Cury mencionaram principalmente Daniel Vorcaro para ser de forma mais clara ali, mais rápida no debate, mas é assunto para as eleições de 2026. Por muito tempo teve essa expectativa das delações premiadas, né, de Daniel Vorcaro e de Paulo Henrique Costa. Isso não foi para frente por diversos problemas até dos dois ali. E ainda tem uma expectativa para saber o que vem de mais sério ao longo do processo eleitoral, porque isso está na pauta de todos os candidatos, Isa. Exatamente, Nath. Mais ainda na pauta aqui dos candidatos a governo do Distrito Federal, né? A gente tem aqui a governadora e candidata à reeleição Celina Leão, que é, obviamente, a que mais recebe críticas em razão desse caso do Banco Master e do BRB. Ela se defende dizendo que era vice-governadora e que nunca foi próxima a Paulo Henrique Costa, que era o presidente do BRB, não sabia desses negócios, não tinha conhecimento e que quem estava à frente, segundo ela, era somente o então governador Ibanez Rocha e a equipe do Banco de Brasília. Ela defende, inclusive, um acordo que é discutido perante o Supremo Tribunal Federal para poder capitalizar o BRB. Porque o que acontece, Nath? Depois que o banco comprou essas carteiras de crédito, que segundo a Polícia Federal são falsas, são consideradas podres, o BRB, obviamente, amarga um prejuízo bilionário nas suas contas. O Banco de Brasília teria que ter divulgado o balanço referente ao ano de 2025 até março deste ano de 2026. A gente já está em agosto e o banco ainda não fez essa divulgação. Segundo o banco, segundo o próprio presidente atual do BRB, o Nelson Antônio de Souza, isso acontece porque o banco precisa primeiro capitalizar por meio desse empréstimo. Só que entra no impasse. Como o banco não divulgou o balanço, o Fundo Garantidor de Crédito, para poder analisar o pedido de empréstimo, quer saber exatamente qual que é a situação financeira do BRB. Então, sem o balanço, o FGC não analisa, o BRB não consegue o empréstimo e o banco fica nessa situação de um impasse, que não consegue avançar. Essa questão do empréstimo foi objeto de uma audiência de conciliação, uma nova audiência de conciliação realizada lá no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Luiz Fux, que é o relator desse caso. A União se posicionou novamente de uma forma neutra, não quis dar esse aval para o GDF, diz que as contas do GDF estão piores do que antes, então ele não pode obter o aval da União para esse empréstimo. Já o GDF defende que melhorou sim as contas, fez um ajuste fiscal e agora já pode conseguir uma CAPAG, que é uma capacidade de pagamento provisórias no índice A, o que é refutado pelo governo. Então está no meio de um impasse e que deve ter aí um andamento judicial, provavelmente, já que as partes ainda não chegaram a um acordo, embora tenham dito que tem interesse em continuar negociando. O que acontece é que o Banco de Brasília está sendo fortemente pressionado para poder divulgar esse balanço e, como já foi falado pelo próprio presidente, sem o empréstimo solicitado de 6 bilhões e 600 milhões de reais ao FGC, o banco não consegue divulgar o balanço porque vai apresentar um balanço negativo e pode ser aí alvo de uma intervenção, de uma medida mais drástica do Banco Central, que vai dificultar continuar em operação. Perfeito. Isadora Teixeira trazendo todos os detalhes aí de mais novidades do caso Master, esses acionistas do BRB aprovando as ações contra os ex-gestores. Valeu, Isa. É sempre muito bom conversar contigo. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. A Isa, da coluna Grande Angular, que está muito em cima dessa história. Então, vá lá no metrópolis.com, clica na abinha ali em cima, colunistas, na coluna Grande Angular, da Isadora Teixeira, para você acompanhar todos os detalhes, não só desse assunto, mas de muitos outros muito importantes, muitas vezes a partir aí das informações do Distrito Federal. Tem mais um intervalinho para você que está com a gente pela sua Smart TV, em casa, no trabalho. Em 2 minutinhos, você já volta a acompanhar nossa programação ao vivo, tá certo? Até daqui a pouco. E você que está comigo no nosso canal no YouTube,